O Conselho de Ministros aprovou a alteração dos contratos de duas concessões relativas à concessão, projeto de construção e financiamento dos lances de autoestrada dos conjuntos designados por Norte Litoral e Beira Interior, acrescendo ao conjunto de 6 que há cerca de 15 dias tinham sido aprovados no Conselho de Ministros. O Sr. Secretário de Estado das Infraestruturas, Transportes e Comunicações dar-vos-á a informação detalhada sobre esta decisão hoje do Conselho de Ministros. Foi também aprovado hoje no Conselho de Ministros um diploma que regula a atribuição de um subsídio social de mobilidade para as viagens para a região autónoma da Madeira, as viagens marítimas e aéreas. O Sr. Secretário de Estado também vos explicará a decisão hoje tomada pelo Conselho de Ministros. Foi ainda aprovado hoje no Conselho de Ministros o decreto regulamentar que desenvolve as alterações feitas à Lei de Estrangeiros e que tem que ver com as autorizações de residência para investimento, os chamados ARI, alterações que visam reforçar, por um lado, oportunidades mais alargadas de investimento e, por outro, os instrumentos de fiscalização externa e interna dos procedimentos. Com este diploma, em princípio, fica completo o processo legislativo de revisão das autoridades de residência para investimento, o que, obviamente, é relevante para a respectiva normalização e aceleração de processos. O Conselho de Ministros aprovou também a estratégia para a chamada Estratégia das Cidades Sustentáveis 2020. Trata-se de uma estratégia que reforça a dimensão e o papel das cidades em vários domínios, como o desenvolvimento económico, a inclusão social, a educação, a participação e a proteção do ambiente. Este documento de estratégia esteve, depois de trabalhado internamente dentro do Governo, esteve num período alargado em discussão pública, durante os meses de abril e maio, e conclui-se hoje com a sua aprovação em Conselho de Ministros. O Conselho de Ministros aprovou também a atualização do regime jurídico de licenciamento e funcionamento de entidades de prestação de serviço na área da proteção contra radiações ionizantes, atualizando os respectivos procedimentos de licenciamento. Na prática, é cometido ao Instituto Superior Técnico a responsabilidade técnica de avaliação e de pareceres relativos a esta entidade, às entidades que trabalhem nesta área de atividade, antes do respectivo licenciamento. O Conselho de Ministros aprovou também o diploma que regula a liquidação da Casa do Douro, nos termos do Código de Insolvência e de Recuperação de Empresas. Como se recordam, foi determinada a extinção da Casa do Douro com efeitos a 31 de dezembro e agora o que se está a operar é o processo de liquidação, após a extinção, para que toda a regularização da dívida da Casa do Douro possa ser definitivamente arrumada de acordo com aquele que foram as regras definidas no diploma do ano passado, aprovado pelo Governo e em vigor. O Conselho de Ministros aprovou também o regime jurídico da resinagem e da circulação de resina de pinheiro no território. Trata-se de um regime que simplifica e desburocratiza procedimentos, procedendo à revogação de cerca de 7 diplomas avulsos que existiam sobre esta matéria, concentrando num único diploma, avançando para a desmaterialização de procedimentos e diminuindo naturalmente os custos de contexto, quer para as empresas, quer para os cidadãos que vivem desta atividade. O Conselho de Ministros aprovou também um diploma que estabelece as definições, denominações e requisitos de qualidade e regras de rotulagem a que devem obedecer a batata para consumo humano, de acordo com regras europeias. Trata-se de um diploma de natureza eminentemente técnica. Foi também aprovado pelo Conselho de Ministros a transposição de uma outra diretiva da União Europeia, neste caso relativa às bases de dados informáticos que fazem parte das redes de vigilância veterinária. Neste caso concreto, vigilância veterinária sobre a raça bovina, relativa ao regime de identificação e registro destes animais. Foi também aprovado no Conselho de Ministros uma alteração ao Estatuto dos Hospitais e das Unidades Locais de Saúde, no sentido de permitir a prática clínica por parte dos diretores clínicos destes estabelecimentos de saúde. Foi também aprovado pelo Conselho de Ministros a instituição de uma junta médica única para os processos de qualificação como deficiente das Forças Armadas, junta médica esta que funciona na dependência direta do novo Hospital das Forças Armadas, como sabem, resultante da fusão dos 3 hospitais de cada um dos ramos que anteriormente existiam.
Foi também aprovado hoje no Conselho de Ministros a alteração de um diploma que transpôs a diretiva da União Europeia sobre o comércio de licenças de emissão de gases com efeitos de estufa, o chamado regime CELO, para quem conhece estas matérias, concluindo uma transposição desta mesma diretiva no que respeita às atividades de aviação. Foi também aprovado pelo Conselho de Ministros uma outra alteração ao regime jurídico de avaliação de impacto ambiental nos projetos públicos e privados suscetíveis de produzirem efeitos significativos no ambiente, em transposição de uma diretiva da União Europeia relativa à avaliação para efeitos de determinados projetos públicos e privados. Na prática, a alteração aprovada hoje no Conselho de Ministros não diz respeito, não é uma alteração de fundo ao regime do ZAIA, é tão só uma clarificação relativa, nomeadamente, aos prazos que agora passam a ser impositivos, chamados prazos intermédios, são os prazos de pronúncio das várias entidades que têm que ser chamadas a um processo de avaliação de impacto ambiental, sendo certo que o prazo global de resposta da parte da administração não se altera. A única coisa que se clarifica é os prazos intermédios, precisamente para que os prazos globais possam ser adequadamente cumpridos. Foi também aprovado pelo Conselho de Ministros uma alteração ao regime geral das instituições de crédito e sociedades financeiras, a solicitação do Banco de Portugal. Trata-se, no fundo, de uma alteração que vem clarificar que, nos casos de transferências de alienação parcial de atividade de uma instituição objeto de resolução, carece sempre da autorização do Banco de Portugal o cumprimento de obrigações anteriormente contraídas por esta entidade objeto de resolução. O Conselho de Ministros aprovou também o acordo entre a República Portuguesa e a Organização e a Unesco, a Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura, relativo ao estabelecimento de um centro internacional em Lisboa, sob os auspícios da Unesco, para a formação avançada de cientistas dos países de língua portuguesa no âmbito das ciências fundamentais. Este acordo é um acordo que tinha sido celebrado na prática entre a CPLP e a Unesco para a instalação deste centro avançado na cidade de Lisboa. Vai agora para a ratificação do Sr. Presidente da República. Foi, por último, aprovado também no Conselho de Ministros uma autorização de despesa à ESPAP, Entidade de Serviços Partilhados da Administração Pública, para realizar a despesa relativa à solução tecnológica de gestão de recursos humanos de modo partilhado para os órgãos e serviços do Ministério da Educação e Ciência. O valor global da autorização da despesa é aproximadamente um pouco mais de 9 milhões de euros e que será aplicado no período até 2019. Eu peço ao Sr. Secretário de Estado das Infraestruturas, Transportes e Comunicações para vos fazer então a apresentação das decisões hoje tomadas no Conselho de Ministros no que se refere às concessões da beira interior e do norte litoral, bem como aos transportes aéreos e marítimos para a Madeira. Muito obrigado, Sr. Ministro. Bom dia a todos. Relativamente às concessões, como sabem, nós já fizemos a aprovação de um pacote de 6 concessões de um total de 9 concessões ex-SCUT que tínhamos para rever. Fica a faltar uma concessão e, portanto, na sequência da aprovação dessas 6, trouxemos hoje ao Conselho de Ministros o decreto-lei que altera as bases da concessão e também a resolução do Conselho de Ministros que aprova a nova minuta de contrato de concessão, que será, após a promulgação do decreto-lei, como esperamos, pelo Sr. Presidente da República, será assinada essa minuta, fazendo, então, transformando o contrato anterior num novo contrato de concessão revisto. As grandes linhas de alteração em termos de negociação são as mesmas dos anteriores contratos, a saber, a maior fatia de poupança vem da remuneração do lucro acionista, do lucro dos privados nestas concessões. É feita também uma revisão dos custos associados à manutenção das estradas, quer a manutenção corrente, quer as grandes reparações. O custo com as grandes reparações é assumido numa base se e quando necessário, em vez de ser feito um pagamento pelo Estado todos os anos para que essa reparação pudesse ser feita independentemente de ser ou não necessária, e também é feito um ajustamento, ou seja, uma redução dos pagamentos pela prestação do serviço de cobrança de portagens nestas concessões, que eram até aqui uma receita do Estado. Eu digo eram porque há uma particularidade no caso da concessão da beira interior, a A23. A norte litoral mantém-se a cobrança de portagens como sendo uma receita do Estado,
mas no caso da A23, a beira interior, a remuneração através da cobrança de portagens passa a ser do acionista privado. Isto é, o Estado deixa de fazer pagamentos do montante equivalente a essa mesma remuneração e transfere o risco de tráfego para o parceiro privado. É uma inovação neste caso, foi possível em sede de negociação fazer esta transferência de risco. Esta transferência de risco é acompanhada simultaneamente por uma redução da taxa de rentabilidade acionista, ou seja, do lucro dos privados. O que prova bem, neste caso em concreto, isto é uma questão que é comum a todas as concessões, mas neste caso em concreto prova bem quão errada tinha sido a negociação efetuada em 2010, que mantinha o risco de tráfego do lado do Estado e a remuneração acionista era muito elevada. O lucro dos privados era muito elevado, esse valor é conhecido, era superior a 14% no caso da A23 e vem agora para um nível em torno dos 8%, mantendo o nosso compromisso de reduzir o lucro acionista como sendo o maior contribuinte para estas poupanças. Portanto, a maioria do dinheiro poupado vem da remuneração acionista, que é reduzida, o lucro dos privados, que é reduzido. Relativamente aos apoios dados à mobilidade nas viagens para a Madeira, como sabem, existe já um regime nos Açores que vigora com limite de custo para residentes e para estudantes, e nós tínhamos, por uma questão de equidade, fazer o mesmo relativamente à região autónoma da Madeira. O regime atual, aquele que agora se substitui, era um regime que desvirtuava o princípio da boa utilização do transporte aéreo. Porquê? Porque só atribuía um subsídio para viagens que custassem mais de 60 euros ida e volta. Ou seja, não havia incentivo nenhum para que os residentes e estudantes na região autónoma da Madeira comprassem os bilhetes mais baratos. Porque se comprassem um bilhete de 59 euros, pagavam 59 euros. Se comprassem um bilhete de 61 euros, pagavam 1 euro e o Estado supria os primeiros 60 euros desse custo. Ora, para além de tratar da mesma forma as regiões autónomas, tínhamos de retirar esta desconformidade no regime de auxílio às viagens para a Madeira. Foi isso que fizemos. Queria dar-vos nota que o valor que foi aprovado foi aquele que há umas semanas atrás tinha sido já alvo de comunicação pública por parte do Sr. Primeiro-Ministro. São 86 euros como valor máximo de custo para os residentes ou equiparados a residentes na região autónoma da Madeira e 65 euros como custo máximo ida e volta para os estudantes na região autónoma da Madeira. Este custo corresponde proporcionalmente ao mesmo valor por quilómetro relativamente à região autónoma dos Açores. Ou seja, nós estamos a ter um tratamento igual. O valor não é igual, uma vez que os Açores estão mais distantes e, portanto, o custo tinha de ser superior em função dessa distância, mas estamos a tratar de igual forma o custo quilómetro nas viagens para as ilhas, região autónoma dos Açores e região autónoma da Madeira. Haverá, à semelhança daquilo que existe na região autónoma dos Açores, haverá um protocolo financeiro, na qual se estabelecem regras associadas a este subsídio social à mobilidade, que tem, no caso específico da região autónoma da Madeira, uma novidade pedida pela própria região, que é o subsídio vai também compreender as ligações marítimas do continente para a região. Esta ligação marítima será objeto de um concurso, mas fica já estabelecido que um passageiro que se faça transportar por via marítima não fica excluído do subsídio, portanto passa a incluir os dois modos de transporte. Na sequência desta aprovação e daquela que esperamos que seja a promulgação por parte do Sr. Presidente da República, será depois publicada uma portaria que também decidirá qual é a entidade pagadora que na região autónoma da Madeira fará o pagamento do subsídio social de mobilidade aos residentes, aos equiparados a residentes e aos estudantes. Muito obrigado. Ficamos à vossa disposição. Boa tarde, Jennifer Mota, da agência Lusa. Eu queria saber qual é a poupança alcançada com a renegociação destas duas concessões. Queria saber o ponto de situação da que falta, do Algarve, e se o Governo mantém a intenção de conseguir renegociar todas que estão em cima da mesa até ao final da legislatura.
Muito obrigado pela sua questão. A poupança, em termos de encargos brutos associada a estes dois contratos, é de 594 milhões de euros, que somam assim aos 2.070 milhões de euros, que correspondia às 6 anteriores concessões. Relativamente à concessão do Algarve, ela é a única que ainda não está apreciada em Conselho de Ministros, porque falta a aprovação final do Banco Europeu de Investimento, que, no caso específico da concessão do Algarve, pela estrutura financeira que ela tem, ela é diferente porque o financiamento da concessão do Algarve não é dada por bancos, mas é dado por obrigacionistas, com mecanismo de garantias diferente. O Banco Europeu de Investimento tem pedido um conjunto de garantias adicionais que não têm facilitado essa mesma negociação. Nós mantemos o compromisso de encerrar essa negociação nesta legislatura, como não pode deixar de ser, mas de facto o tempo que tem levado essa mesma negociação a encerrar é um pouco mais por causa desta natureza específica da estrutura de financiamento da própria concessionária. Depois da concessão do Algarve ficam a faltar as 7 subconcessões da Infraestruturas de Portugal, anteriores Estradas de Portugal. Aí o papel do Conselho de Ministros é diferente. Não se aprovam decretos-lei, apenas resoluções de Conselho de Ministros, nas quais se autoriza as Estradas de Portugal, agora Infraestruturas de Portugal, a celebrar os contratos alterados de concessão, uma vez que são subconcessões da agora Infraestruturas de Portugal. Essa aprovação em Conselho de Ministros acontecerá ainda expectavelmente no mês de julho, portanto sim, confirmamos a nossa determinação, o nosso compromisso de ter o processo terminado e toda a renegociação e poupança associada, que eu recordo que para a totalidade dos contratos de concessão e de subconcessão atinge o valor de 7.200 milhões de euros, de a ter concluída nesta legislatura. Recordo ainda que os contratos, todos os contratos assinados, são ainda enviados para o Tribunal de Contas para visto, e com o visto do Tribunal de Contas o processo termina. De qualquer forma, também para recordatório, já estamos no Orçamento de Estado de 2015, como aconteceu em 2014, em 2013 e ainda em 2012, a beneficiar da negociação que fizemos, porque já há poupanças em cada um desses anos que ficam só totalmente fechadas e cristalizadas com a aprovação, mas o facto de estarmos a aprovar agora não tem prejudicado os contribuintes nos anos anteriores, uma vez que as poupanças se têm materializado em cada ano. Muito obrigado. Bom dia, Anabela Reis, da Bloomberg News. Não sei se é possível explicar em concreto quais é que são estas alterações ao regime das instituições financeiras que têm impacto na alienação da atividade de uma instituição objeto de resolução, uma vez que temos uma neste momento, que é o Banco Espírito Santo, e que impacto é que isso vai ter na venda do novo banco? Obrigado. Obrigado pela sua questão. Trata-se de uma alteração pedida pelo Supervisor, pelo Banco de Portugal. Tanto quanto sei, não tem impacto nenhum. A questão tem que ver com o facto de, até a se encerrar a resolução, como sabe, está previsto no regime das instituições de crédito que uma entidade financeira que seja objeto de resolução, a entidade resolvida até ao banco de transição, que neste caso, no caso português, é o novo banco, até ao banco de transição ser alienado, ficam suspensas todos os processos e ficam impedidas, salvo a autorização do Banco de Portugal, a realização de pagamentos, quer dizer, caso tenham que ser autorizados pelo Banco de Portugal. Esta legislação o que vem é clarificar exatamente isso, ou seja, manter até à conclusão do processo de resolução que todas as autorizações de pagamento ao antigo banco, portanto ao BES, agora resolvido, tem uma administração, como sabe, que é nomeada pelo próprio Supervisor, ficam sempre dependentes de autorização expressa do Banco de Portugal. Boa tarde, Ricardo Madeira, da SIC. Há uma ideia geral de que, se a Grécia não tiver um corte de dívida, que o Governo já disse que não espera que aconteça, não defende que não aconteça,
não se conseguirá manter em pé. Alguns economistas já disseram isto até, mas o Ministro alemão das Finanças vem dizer agora que se calhar por isso mesmo talvez fosse melhor a Grécia ficar uns tempos fora da zona euro. O Governo concorda com esta posição? Como sabe, relativamente à Grécia, o que não tem faltado é opiniões e declarações num sentido, no outro, voltando atrás, temos ouvido tudo. O que interessa relativamente à questão da Grécia é assentar no seguinte: foi aprovado ontem no Parlamento grego as condições de viabilização de comprometimento por parte da Grécia à proposta que o Primeiro-Ministro tinha apresentado e tinha sido fechada na reunião do final da semana passada, com os restantes líderes europeus. Hoje de manhã houve já uma reunião, uma conference call, em que a Ministra das Finanças de Portugal também participou, entre os Ministros das Finanças europeus, para se proceder então, ver então como é que se procede ao mecanismo de bridge loan, portanto de empréstimo ponte, digamos assim, para permitir que o que tem que ser realizado até ao final desta semana, para permitir que depois as instituições europeias possam fazer a negociação em concreto do terceiro programa de auxílio à Grécia, o programa global. Hoje de manhã o que se tratou nessa reunião foi dos mecanismos para que possa ser acionado rapidamente. Ficou acertado, esta matéria ficou acertada, eu não sei se já foi divulgado pelas instâncias europeias, já foi divulgado o comunicado relativamente a esta reunião de hoje de manhã, que foi uma reunião por conference call, e, portanto, estão criadas já as condições para que, a partir de segunda-feira, os pagamentos possam ser feitos, quer junto do BCE, junto do FMI, como se sabe, para que o FMI possa entrar no terceiro programa, face aos estatutos da própria organização, é preciso que o pagamento da tranche que está vencida seja realizada. Este empréstimo intercalar tem que ver exatamente com isso, são cerca de 7 mil milhões de euros, como sabe, um pouco mais. E, portanto, a partir daí, da semana que vem, ficam criadas todas as condições deste fim de semana para que possam se proceder rapidamente à negociação do programa por parte das autoridades gregas com as instituições e possa regressar a alguma normalidade, espero que muita normalidade, à Grécia e à economia grega. Será uma decisão que terá que ser tomada a partir da semana que vem por parte do Banco Central Europeu, mas espero que possa caminhar-se rapidamente para a reabertura do sistema financeiro na Grécia e com isso restituir um funcionamento normal à economia. Boa tarde, Lucília Tiago Pinheiro, Vivo, Jornal de Notícias. Eu gostava de saber se o processo de revisão dos suplementos, que é um dos que não está ainda finalizado, foi hoje discutido em Conselho de Ministros, e tendo sido, se pode adiantar alguns pormenores, nomeadamente em relação à nova tabela. Muito obrigado pela sua questão. Não foi discutido hoje no Conselho de Ministros, mas agradeço a questão que me foi colocada, porque me permite esclarecer o seguinte. O processo, como eu já referi aqui em briefings anteriores, tem sido objeto de um trabalho conjunto dos vários ministérios, exatamente para identificar as posições remuneratórias em que cada um dos suplementos deve ser inserido na nova tabela. Esse processo está praticamente concluído, mas de facto atrasou-se um pouco e, atendendo ao calendário, uma vez que já estamos a caminhar para o final do mês de julho, e este processo agora carece de negociação sindical nos termos da lei, não nos parece que, negociação sindical essa que durante o mês de agosto provavelmente não poderia ter lugar, e estar a remeter para setembro, que é um período já de campanha eleitoral, não nos parece adequado e, portanto, esta matéria, o dossiê fica todo pronto, mas fica para ser negociado com os sindicatos e fechado em outubro, novembro. Isto não atrasará o processo porque, como sabe, aquilo que está previsto desde o início é que os novos valores dos suplementos, ou digamos a inserção dos suplementos, não é os novos valores, a inserção dos suplementos na tabela é para vigorar a partir de 1 de janeiro de 2016 e, portanto, o processo será concluído até ao final do ano, a tempo de que isso possa acontecer. Houve de facto aqui um atraso e parece-nos que não é curial estar no final de agosto, princípio de setembro, que é um período já de campanha eleitoral, a proceder a uma negociação com os sindicatos sobre esta matéria, portanto ficará para ser tratado a seguir às eleições. Há mais nenhuma questão? Muito obrigado. Peço desculpa. Boa tarde, João Vasco, Antena 1. Queria perguntar ao Secretário de Estado dos Transportes,
Sr. Secretário de Estado, como é que está a situação da privatização da CP Carga e da EMF? A privatização da EMF pode mesmo ir por diante, tendo em conta a queixa da Bombardier? Vai ser possível ao Governo privatizar a EMF? Obrigado pela questão. Com a permissão do Sr. Ministro da Presidência, eu prestava o esclarecimento que é nossa intenção trabalhar no sentido de poder submeter ao Conselho de Ministros da próxima semana a decisão relativamente às duas privatizações. No caso particular da EMF, nós nunca escondemos que haver uma queixa de uma entidade não facilita o processo. Mas a sua pergunta dá-me a oportunidade de voltar a sublinhar os objetivos da privatização. A EMF é uma empresa que presta um serviço essencial de manutenção de material ferroviário e que passa por um processo de reajustamento. A reestruturação da EMF tem já alguns anos, tem vindo a equilibrar a sua operação, mas para continuar a investir e a modernizar-se precisa de investimento de capital, de compromisso de investidores privados, uma vez que o Estado não tem condições para assegurar esse investimento de modernização. Esse é o verdadeiro objetivo da privatização. Não é um encaixe financeiro por si, embora ele seja importante, mas ele não é determinante. O que importa é atrair investimento. As queixas tornam mais difícil a atração desse investimento. Isso viu-se pelo número de propostas relativamente reduzida que tivemos face ao interesse inicial no processo. Tivemos 11 entidades a levantar o caderno de encargos e os documentos do procedimento, mas depois apenas 2 propostas e agora só uma selecionada para a fase de negociações. Mantemos o empenho no Steering Committee que conduz a privatização, mantemos o empenho em conseguir que ela tenha sucesso, mas enfim, como há uma data relevante ainda à nossa frente, que é o dia 20, a próxima segunda-feira, para a apresentação da proposta melhorada por parte da Alstom, da entidade com quem estamos a negociar, temos de aguardar por essa data e depois pela decisão do Conselho de Ministros, mas importa hoje sublinhar o objetivo estrutural da privatização, que é assegurar investimento estrangeiro para modernizar a empresa, para lhe dar um futuro à empresa, aos seus trabalhadores e ao setor da manutenção ferroviária em Portugal. Boa tarde, Paula Varela, da Renascença. Queria pedir ao Sr. Ministro da Presidência que fizesse o favor de nos dar conta aqui das alterações ao regime das autorizações de residência por investimento, nomeadamente se estas alterações visam dar resposta aos problemas que foram levantados, julgo, pelo diretor do CEF, que entretanto tinha suspendido mesmo a emissão dos chamados vistos gold. Obrigado. Obrigado pela sua questão. Vamos lá ver. O conteúdo deste decreto regulamentar é conhecido. Ele, de resto, o anteprojeto foi enviado para a Assembleia da República em conjunto com a alteração à lei. Quando o Governo mandou a proposta de lei para a Assembleia da República, por razões de transparência, juntou logo o anteprojeto de decreto regulamentar que seria aprovado na sequência da entrada em vigor da lei. Como sabe, não podia ser aprovado antes, porque é a própria lei que habilita a este novo regulamento. Portanto, teve que se esperar pela entrada em vigor da lei, que ocorreu no dia 1 de julho do corrente mês, portanto, o dia 1 do presente mês, é que entrou em vigor a lei, para a gente poder aprovar o decreto regulamentar. A questão que tinha sido suscitada pelo Sr. Diretor do Serviço Estrangeiros e Fronteira era exatamente esse, era o facto de a lei ter entrado em vigor no dia 1 de julho e agora, neste momento, ter que se pôr em vigor também o regulamento para que as novas regras decorrentes das alterações que foram introduzidas para a Assembleia da República à lei, aprovadas e que entraram em vigor no dia 1 de julho, possam ser adequadamente aplicadas, porque o regulamento anterior reportava-se à lei anterior, que tinha alterações, tinha diferenças significativas relativamente à nova lei. Portanto, é óbvio que agora não é só com a aprovação hoje, temos que esperar para a publicação do novo regulamento, para ele entrar em vigor também, para resolver o problema, sendo certo que, obviamente, no regulamento está lá inscrito que ele reporta aos seus efeitos ao dia 1 de julho, como não podia deixar de ser, que é a entrada em vigor da lei que ele próprio vem regulamentar. Portanto, no fundo, o que eu espero é que se entre rapidamente numa normalidade da apreciação dos processos,
ou se retome uma normalidade na apreciação dos processos, até porque, como sabe, este mecanismo das autorizações de residência para investimento foram, em termos comparativos com outros países que têm modelos similares ao nosso, tem sido um caso de sucesso, comparando com os outros países também, e seria lamentável se Portugal, por força das vicissitudes que são conhecidas, são públicas, que aconteceram através de um caso de polícia no final do ano passado, que Portugal perdesse este, digamos assim, este comboio de investimentos e que ele fosse desviado para outros países que naturalmente connosco concorrem com este tipo de mecanismos, bem aqui ao lado, desde logo a vizinha Espanha, mas não só, com programas de autorizações de residência parecidos com o nosso. Eu espero, e o Governo tem essa confiança, que com a aprovação da nova lei e agora a regulamentação dessa mesma lei, o novo regulamento, que possa-se caminhar rapidamente para uma normalização e a retoma dos volumes de investimento que antes destas vicissitudes o processo do ZARI vinha conhecendo. Sr. Ministro, peço desculpa, Raquel de Melo da TSF. Hoje foi divulgado um estudo científico em Bruxelas, nomeadamente pelo Conselho Internacional para a Exploração dos Mares, que sugere que a captura da sardinha em águas ibéricas seja limitada para 1/10 dos valores registados no ano passado e para 1/10 já a partir de 2016. Gostava de ouvir um comentário, se fosse possível. Vai-me perdoar, mas eu não conheço o estudo e, portanto, estar a comentar, o único comentário que eu posso fazer é que gosto muito de sardinha, como a generalidade dos portugueses, e, portanto, espero que, obviamente, que cumprindo as regras naturais de conservação das espécies, porque não podemos também deitar a perder essa fonte de alimento que é a captura de peixes, em que o nosso país, ainda por cima, como sabe, Portugal é dos países europeus seguramente e dos países do mundo com o maior consumo per capita anual de peixe e, portanto, é seguramente muito importante para nós que não se perca essa capacidade de produção deste alimento por parte dos nossos mares também. Mas não conheço o estudo, de facto, e, portanto, não vai levar a mal que eu não comente uma coisa que eu não conheço. Se não há, ainda há mais uma questão. Ainda para o Dr. Sérgio Monteiro, fez um ponto de situação da EMF, a CP Carga quer trazer o processo concluído na próxima quinta-feira, já receberam propostas melhoradas? Sim, o prazo para entrega de propostas melhoradas foi passada segunda-feira, dia 13. Nós entendemos que, face à carga de trabalho e estarmos a levar os processos em simultâneo, que eles deveriam também ser apresentados em simultâneo no Conselho de Ministros e, portanto, está neste momento a ser efetuada a produção de relatórios por parte da CP, dos assessores jurídico e financeiro da CP e também da Comissão Especial de Acompanhamento, que tem monitorizado o cumprimento e a transparência do processo de privatização. Contamos, à semelhança da IMF, que o processo da CP Carga seja apresentado em Conselho de Ministros na próxima semana. Muito obrigado. Agora que parece que não há mais questões, boa tarde a todos. Deixava só uma informação. Este auditório, como de resto outras instalações aqui do primeiro andar, vão entrar em requalificação agora no período de verão. Deixámos para o período de verão porque, obviamente, tinha menos incómodo para as pessoas. O que quer dizer que provavelmente os próximos briefings do Conselho de Ministros, agora durante o mês de agosto, terão lugar, já no final deste mês e no mês de agosto, terão lugar numa outra sala, mas depois as relações públicas darão as indicações necessárias para que isso possa correr com normalidade. Muito obrigado, boa tarde a todos, bom almoço.